Olá pessoal, nesse módulo nós vamos falar sobre o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então a gente vai falar sobre como usar esses EPIs corretamente para se prevenir, se proteger e como higienizar e descartar esses EPIs corretamente, tá certo? Então, pessoal, o primeiro EPI que a gente vai falar, que é muito importante na prevenção do Covid-19 e que agora é obrigatório nas cozinhas e em locais com muitas pessoas, é a máscara. As máscaras de proteção, elas têm sido muito utilizadas e a gente vê alguns tipos diferentes de máscara. A gente vai começar falando da máscara cirúrgica, que é uma máscara muito utilizada, tá? Ela tem uma proteção bem legal contra a Covid. E ela pode ser encontrada em lojas de equipamento médico, normalmente em caixas que vêm com grandes quantidades. Aí a gente tem a máscara PFF2 ou AN95. É a mesma máscara, tá? Só muda o nome de acordo com o fabricante brasileiro, fabricante de outro país. É a máscara que, segundo estudos, tem o maior nível de proteção. Então, ela é uma máscara, seria a máscara ideal para a gente estar usando durante a pandemia. E a gente tem a máscara que eu acredito que é a mais popular, que a gente vê a maioria das pessoas usando, que é a máscara de tecido, que é aquelas máscaras que a gente encontra em todo lugar hoje em dia, sendo que é importante a gente conferir que essas máscaras tenham no mínimo 2 camadas de tecido, porque senão ela não é uma máscara que tem tanta proteção. E aí você pode usar também, caso queira, com uma máscara cirúrgica por baixo. Então usa a máscara cirúrgica e a máscara de tecido por cima para aumentar a sua proteção. E essa é uma máscara que ela pode ser reutilizada se for higienizada corretamente, que eu vou falar um pouquinho já sobre isso. E aí a gente tem a máscara de TNT também, que é a máscara menos eficaz. Então, nesse caso, é sim importante você utilizar outra máscara por baixo, utilizando 2 máscaras, para conseguir se proteger corretamente caso for usar essa máscara de TNT. No caso de você estar usando máscaras que são descartáveis, então o nome já diz, não reutilize essa máscara. Usou, descarta. E como é que é feito o descarte correto? Então, se a máscara ficou suja, ficou úmida, já está usando há mais de 2 horas, então troca essa máscara, tá? Se ela rasgou, aconteceu alguma coisa, já troca ela logo. Isso vale também para máscaras de tecido, tá? É interessante que qualquer máscara que você estiver usando há mais de 2 horas, ou se ela tá nessas condições, ela seja trocada. Mas aí, se for uma máscara descartável, o descarte deve ser feito dessa forma. Você vai retirar as máscaras pelo elástico, nunca pela frente, pela parte, contaminada, sempre pelo elástico. Higieniza a mão antes, retira a máscara, lixo apropriado, higieniza a mão de novo, coloco a máscara limpa, tá certo? No caso das máscaras que vão poder ser reutilizadas, então tem que fazer a higienização correta. Você vai higienizar a mão, retirar a máscara. Eu acho interessante higienizar a mão de novo depois de retirar a máscara, tá? E vai colocá-la de molho numa solução clorada, que é 1 litro de água, uma colher de sopa cheia de cloro, ou uma tampinha, um copinho de café. Essa medida fica bem legal. E aí você vai, após 20 minutos ali de molho, esfregar essa máscara com sabão, enxaguar, deixar secar naturalmente, depois passar com ferro quente. E aí você pode utilizar essa máscara novamente. Lembrando, gente, que a máscara ela deve sempre cobrir nariz e boca para uma proteção completa, tá? Nunca deixar a máscara no queixo, pendurada, tá? Levar a máscara e ficar segurando na mão, isso daí não vai dar proteção nenhuma. A máscara ela tem que ser usada corretamente e ela é muito, muito importante para a nossa segurança. O próximo EPI, que também é muito importante, nós vemos muitas pessoas usando ultimamente, é o Face Shield e os óculos de proteção. Ele deve ser usado sempre acompanhado da máscara. Então, não é porque você tá de Face Shield que pode ficar sem máscara. Não. Ela é uma proteção complementar. Ainda mais para a região dos olhos, que também pode ser um acesso para contaminação. Então, o Face Shield e o óculos, eles podem ser reutilizados, desde que seja feita a higienização deles. Eles podem ser higienizados da mesma forma. Após utilizar, você usa uma solução clorada, água mais cloro, a cada 1 litro, 1 colher de sopa de cloro, 1 litro de água, 1 colher de sopa de cloro. Ou álcool 70. Então, vai borrifar por todo o material e utilizando um pano limpo, que é muito importante,
você vai limpar, né, todo o face shield ou óculos e utilizar de novo ou guardar limpo. É sempre bom lembrar, higienizar a mão antes do processo e depois do processo, tá certo? As luvas de proteção também são utilizadas em algumas situações na cozinha. Porém, elas não são obrigatórias, né? Nem antes da pandemia, nem agora. Por quê? Nada que você faça, nenhuma luva, vai tirar a importância da higiene das mãos. Inclusive, as luvas podem ser até vetores de contaminação. Lógico que para fazer uma higiene do local, você pode usar a luva, né? No caso de fazer alguma higienização, as pessoas que trabalham, né, em outros setores, como setores médicos, é importante sim usar a luva, mas na cozinha não é essencial, não é obrigatório. Porque se você lavar as mãos corretamente e com frequência, usando água e sabão ou álcool 70, você já vai estar fazendo o mais importante, que é mantendo a sua mão, né, limpa e higienizada. Mas em algumas situações a gente vê que tem locais, por exemplo, quando os alimentos já estão sendo preparados prontos, como sanduíches que são feitos na hora, consumidos crus, a montagem de sushis, a gente vê muitas pessoas usando luva. Então, se for usar, higienize a mão antes, coloque a luva e troque a luva com frequência, porque senão ela vai virar um vetor de contaminação. Ao invés de estar protegendo, vai estar prejudicando. Então, na troca da luva, higienize a mão também entre uma troca e outra. No caso dessas luvas mais grossas, que a gente vê até que é para higienização de locais, muitas pessoas usam, né, para dar faxina, esse tipo de coisa. Essas luvas, elas têm uma durabilidade maior e não precisam ser descartadas se for feita a higiene correta. Então, pode usar também o álcool 70 ou a solução clorada, que a gente já falou, né, as medidas certinhas. E você vai borrifar fora, vira a parte de dentro da luva, borrifa também, deixa secar e guarda ou reutiliza. E assim você vai estar protegido. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.